E aí, bruxos, magos e feiticeiros do caos? Meu nome é Iago Lima e eu estou aqui para ensinar sobre magia do caos. Para quem está chegando agora, volte lá na primeira aula e comece a circular, porque é muito mais fácil, vai pegar mais informação, você vai pegar mais técnica, exercício, antes de chegar aqui agora, tá? E para você que já segue o canal, já deixa também já o joinha, você também que acabou de chegar, compartilha com os amigos que gostam, né? Já assina o canal, você que é novo, e não deixa de comentar sobre os vídeos, tá? Somente sobre esse vídeo para você que irá assistir. Hoje vamos à última parte do Liber Nox, né? A magia negra dentro da magia do caos. E hoje vamos falar sobre o milênio. O milênio, ele trata de você falar sobre a evolução da humanidade através de 4 éons, 4 estados de consciência, e também vamos falar do 5º Aeon que está por vir. Vamos falar do primeiro Aeon. Ele é o xamanismo, ele é a magia, ele é os primórdios da sociedade, é o primórdio dos seres humanos. O que eu quero dizer com isso? Ele se trata do ser humano quando ele ainda era um homem das cavernas, vamos dizer assim. O ser humano quando andava nu, né? Quando ele era fraco. E quando ele não tinha essa civilização à sua volta. Eles eram pequenos grupos, né, que ficavam um para um lado e para o outro. E eles tinham umas pessoas que entendiam muito da força psíquica, né? O poder psíquico, a força psíquica era bem entendida nessa época, porque ele tinha esse contato enorme com a natureza, né? É o ser humano, ainda não em civilização, mas sim ali aprendendo, né, sobre a si mesmo, em contato com a natureza. Então esse é o Aeon que remonta o início da humanidade, né? É a aurora da humanidade. O segundo Aeon é o pagão. Ele trata mais ou menos de 6.000 anos atrás. Ele se trata do começo da agricultura e do berço da civilização. É onde o ser humano começa a entender sobre ele mesmo, e aí a questão da força psicológica, ela começa a se tornar confusa, porque existem várias coisas que vão se descobrindo nessa época, nesse Aeon. O terceiro Aeon, ele vem dentro do paganismo, o monoteísmo. E ele tem em torno o começo entre 2.500 e 3.000 anos. E o que vemos nesse Aeon do monoteísmo, né? Ele muda muita coisa, pegando um pouco de onde surgiu do paganismo, e o ser humano acaba criando uma forma singular e idealizada de si mesmo dentro do monoteísmo. O quarto Aeon, né, que estamos vivendo é o ateísmo, e eu já falei sobre o ateísmo aqui. O ateísmo, né, ele está ainda em construção, ele não chegou ao fim, mas ele se espalha cada vez mais e mais, né? Mas ele está longe também de ser concluído. Nesse caso, o ser humano ele entende as questões emocionais como o único significado das coisas. Esse Aeon tem em torno de centenas de anos, né? Ele é o mais novo aí, porque é onde estamos vivendo. Algumas culturas, elas pararam em alguns Aeons, e algumas seguiram em frente. Mas se lembre que a maioria ainda possui os resíduos dos Aeons passados. E tiramos algumas ideias, como a feitiçaria, ela contaminou o paganismo, né? Como algumas coisas da nossa atualidade. O paganismo, ele macula o catolicismo e o protestantismo. E a partir que a história vai progredindo, os Aeons, eles se tornam mais curtos, ou seja, um vai irrompendo em outro mais rápido do que antigamente. E agora pegando o 5º Aeon, a ideia dele é que ele pega o primeiro Aeon, só que melhorado, né? Com aquela DLC colocada ali. Ou seja, ele vira uma forma mais elevada. Eu vou ler citações aqui, um texto de Peter J. Carroll, para que vocês tenham uma ideia do 5º Aeon, como ele vai chegar, né? Como funciona. O texto é esse. Décadas, possivelmente séculos de guerra estão à frente. Os restos do monoteísmo estão desabando rapidamente, apesar dos eventuais renascimentos frente ao humanismo secular e ao consumismo. Os superestados tecnológicos e ateístas tentam sufocar a consciência humana. Estamos entrando em uma fase que pode tornar-se tão opressiva para o espírito quanto o monoteísmo medieval. A equação de produção e consumo torna-se cada vez mais difícil de compreender ou equilibrar, ao passo que a religião de consumo das massas começa a ditar a política. Mais e mais mecanismos para a regulação forçada do comportamento precisam ser introduzidos conforme a necessidade populacional leva os indivíduos a buscar formas cada vez mais bizarras de satisfação no sensacionalismo material. O problema com qualquer sistema de crenças é sua tenacidade e inércia, uma vez estabelecido e dominante. As religiões medievais assassinaram milhões para proteger sua própria hegemonia. No fim,
nenhum nível de perseguição foi capaz de impedir a ascensão inevitável do ateísmo. Agora são os superestimados ateístas que provêm as armas e jogam as bombas em apoio à hegemonia do capitalismo de consumo ou do comunismo de consumo. E esse é só o começo. A lógica cega da tecnologia e do consumismo causará alienação, desafeto, cobiça e crise de identidade ao ponto de elevar-se a níveis catastróficos o suficiente para que a situação exploda em uma guerra extremamente destrutiva. Haverá um colapso na sociedade que pode tomar a forma de uma jihad antitecnológica. Isso não resolverá as contradições do sistema, apenas iniciará uma nova idade das trevas e atrasará as mudanças. Por mais graves que esses eventos pareçam, se vierem a ocorrer, não afetarão o movimento da consciência no longo prazo, afetarão apenas o tempo. Mas os Illuminati devem estar prontos para explorar as mudanças que certamente ocorrerão. E falando nisso, né, depois desse texto que vocês viram, vocês veem aí a questão da realidade que está acontecendo agora hoje em dia com o que o Peter escreveu. Agora vamos a alguns detalhes, né? Vamos ver algumas mudanças que vão ocorrer. A morte da espiritualidade. Haverá a criação da tecnologia emocional. O que isso quer dizer? As ideias sobre espírito, sobre nós, sobre a natureza humana, elas vão ser deixadas de lado com o crescimento dessa tecnologia emocional. A morte da superstição. O preconceito contra as coisas mágicas, né? Contra a feitiçaria, elas vão ser dizimadas, onde, né, haverá a tecnologia mágica. E o que pode acontecer muito são que os magistas, né, dessa época, desses momentos, eles podem até ser presos para poder trabalhar para a criação de novas tecnologias mágicas. Ou seja, muitas vezes encarcerados em prisões para que trabalhem e produzam mais, né, essas tecnologias mágicas. Né? Eles estão ali para poder criar coisas novas e ser explorados. A morte de identidade, que é a tecnologia da transmutação. Seu lugar no mundo, o que você pensa, onde você nasceu, aquela ideia cultural sua vai ser totalmente destruída e uma pessoa ou algumas pessoas vão reger tudo isso. A moda, o que comer, o que não comer, tudo isso nessa tecnologia de transmutação. Esses são os novos magistas. A morte da crença, que é o desenvolvimento da tecnologia psicológica. Toda a questão moral que existe hoje vai ser totalmente descartada e a realidade vai ser a gente que vai criar. A morte da ideologia, que é o desenvolvimento da tecnologia política. Vai ter uma ciência para os mecanismos de controle, ou seja, haverá uma preservação do governo para trabalhar com o povo ou contra o povo. E assim termina o quinto Aeon, né? Aí quem vai saber o que vai acontecer depois, os novos Aeons, tudo vai depender do que virá. Todas essas idealizações do futuro são feitas por Peter Carroll, tá? E a gente não sabe se isso é real ou não, né? Muitas coisas escritas dele da época parecem muito igual ao que estamos vivendo hoje. Então, pode ser real, pode que aconteça, pode que não aconteça, o futuro a gente não sabe. Por enquanto é isso, gente. Não tem exercício agora, mas tem muitos exercícios nos outros vídeos. Façam exercícios, continuem, porque isso vai melhorando vocês. A próxima aula, já que terminamos aqui o Liber Nox, né, a magia negra, vamos começar o Liber Aon, que é o Liber mais viajado de todos. Vocês vão saber quando começar a ver as próximas aulas. E é isso aí, gente. Um beijo pra todos vocês. Eu tô tentando regular as coisas. Você vê que saiu esse final de semana, foi o Extra Caos. Mas eu tô tentando aí tentar regular, porque como eu disse, eu expliquei como funciona a questão da gravação aqui em casa. Mas vamos ver se isso regula, né? Vamos tentando, vamos lutando. Vídeo não vai faltar. Eu vou lançar os vídeos, não vou deixar de postar. Então, por enquanto é só isso, gente. Compartilha, curte e siga o canal para mais coisas. E vamos fazer o canal crescer, né? Pessoas que ganharam um sorteio, vem falar comigo. O Jô do Céu veio falar comigo. Eu queria marcar com ele no sábado. Jô, um beijo pra você já. Ia ser no sábado a nossa tiragem, né? Só que aí ele não me respondeu mais. Vamos ver se... Fala comigo de novo, né? Eu vou até mandar uma mensagem pra você, pra ver se a gente marca, tá? Um final de semana. Então, gente, é isso, tá? Um beijo pra todos vocês. E não se esqueça, nada é verdadeiro e tudo é permitido.